partir de agora, pelos 98,7 da Rádio Aliança FM, entra em campo, Aliança Esportiva. Boa noite, está no ar mais um programa Aliança Esportiva, 19 horas e 32 minutos, hoje um pouquinho atrasado em virtude do avanço da Santa Missa, acabou prolongando um pouquinho mais em virtude do Dia das Mães, mas estamos no ar com o melhor da informação, o melhor sobre o noticiário esportivo do Rio de Janeiro e hoje em especial de todos os campeonatos regionais pelo país. Está esquecendo do Dia das Mães. Isso, mas eu vou falar. Então tá bom. Antes disso eu quero cumprimentar cada um de vocês, a minha mesa, a equipe máxima do futebol que está aqui para comentar sobre a realidade esportiva. Primeiramente, boa noite dele, Thiago Cruz, campeão carioca de 2013. Boa noite, Zé. Boa noite a todos os amigos sintonizados aqui na Rádio Aliança, todo mundo ouvindo esse programa Aliança Esportiva. Um beijo aí para todas as mães aí, em especial a minha querida mãezinha. Um beijo, então, nesse dia tão especial, o Dia das Mães. O Botafogo foi campeão, a gente acabou não falando semana passada. Vamos explicar o que aconteceu, depois a gente explica. O Botafogo campeão, a gente fala melhor do Botafogo daqui a pouquinho mais. Eu queria abrir o programa dando como destaque o Atlético Mineiro, como está jogando bola o Galo. Hoje meteu 3-0 no Cruzeiro, tinha metido 4 no São Paulo na quarta-feira. Realmente está dando gosto de ver essa equipe do Cuca e eu acho que tem tudo para fazer um ótimo ano essa equipe e eu acho que o Cuca também vai se consagrando aí como o principal candidato a ser o técnico da seleção após a Copa do Mundo, porque realmente é um técnico diferente dos demais. Então, esse é meu destaque inicial e no programa de hoje vamos falar de muito ainda. Então, fiquem sintonizados aí, porque o programa de hoje tem bastante assunto. Como diz Alexandre Werneck, o programa de hoje está recheado. Werneck. E agora, o boa noite dele, Guilherme Rezende, o comentarista oficial de Fórmula 1, mas também fala de futebol, basquete, vôlei, entre outros esportes. Que der na tele eu falo. Boa noite, Renato. Boa noite, Thiago. Amigos ouvintes do Aliança Esportiva, da Rádio Aliança FM. Mais uma vez aqui um prazer retornar a essa mesa, já que ficamos aí, desfalcamos aí por 2 semanas o programa. Na semana retrasada tivemos um episódio de falta de luz, né? Que acabou prejudicando aí a transmissão do programa. E na semana seguinte todos nós... O efetivo não estava completo. Não estava completo, todo mundo... Não tinha nem o número mínimo. Nem 2 não foi possível, todo mundo acabou tendo seus compromissos aí cruzando com o do programa, infelizmente não foi possível, justamente no dia em que o Botafogo conseguiu se sagrar aí campeão Carioca de 2013, aí fazendo uma campanha na Taça Rio irrepreensível e com gol do contestado Rafael Marques, coisa que realmente ratifica aquela frase que a gente conhece muito bem, tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Mas hoje é mais um novo dia aí, vamos falar aí dos 4 grandes, dos estaduais, de Fórmula 1, seleção brasileira, convocação que vai acontecer nessa terça-feira, é isso? Isso, terça-feira, a seleção já tem os nomes na cabeça. Já tem alguns nomes aí que a gente já quase que sabia, né? Esse futebol de hoje está muito previsível, a seleção brasileira, que eu quis dizer, mas vamos que vamos. E, como não podia deixar de ser, desejar aí para todas as mamães que podem estar ouvindo aí o nosso programa, meu grande beijo, inclusive para mim, grande beijo para todas as mães pelo dia de hoje. Muito bem, Guilherme, muito bem. Agora vamos cumprimentar os ouvintes que estão sintonizados no programa Aliança Esportiva de hoje. Boa noite. Antes disso, um grande abraço a todas as mamães que estão ouvindo, sintonizadas no programa de hoje, em especial a minha mãe, Conceição Velasco. Muito obrigado por tudo, por ter me acompanhado em toda a minha trajetória, pelos ensinamentos e pela educação em especial. Vamos então cumprimentar os nossos ouvintes. Um abraço para o Jean Rosa, que nos escuta, vascaíno, já mandou uma primeira pergunta aqui sobre o Vasco da Gama. Daqui a pouquinho, na pauta do Vasco, traremos a resposta. Um abraço para o Jefferson Oliveira, que já esteve aqui visitando a Rádio Aliança. Um grande abraço para você, Jefferson. Um abraço para o Adriano Martins,
que pergunta... Tá me ouvindo? Não é esse Adriano, não. Ah. Que pergunta quanto foi o clássico gonçalense. Daqui a pouquinho também trataremos desse assunto. Um abraço para a amiga Carla Cagigal, que está ligadinha no programa. Ela que trabalhou comigo. Um grande beijo para você, Carla. Obrigado pela audiência. Um beijo também para Sandra. Sandra está ligadinha. Muito obrigado, Sandrinha, por participar conosco. E para todos os demais, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Para a Elaine, que também escuta o programa Aliança Esportiva de hoje. O Diego Montovani, o Jefferson Araújo. Toda a galera que sintonizada curte o melhor do noticiário esportivo de São Gonçalo e Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos dar início à nossa pauta com Fórmula 1. A gente não falou a pauta não, amigo. Isso, é verdade. Vamos aos destaques. É que a gente desacostumou, né? Destaques do Aliança Esportiva de hoje. Em amistoso, Vasco derrota o Tupi de Minas Gerais por 5-1. Flamengo acerta a contratação de Marcelo Moreno e mais 4 reforços. Em mês conturbado nos bastidores fluminenses, sem convencer, passa pelo Emelec. Jogo sofrível esse, hein? Botafogo ainda comemora título carioca e tenta manter principais jogadores do elenco. Na próxima terça, Filipão convoca a seleção para a Copa das Confederações. Vamos ficar de olho. Fernando Alonso vence GP da Espanha. Raikkonen e Massa completaram o pódio. Na estreia da terceira divisão do Carioca, o São Gonçalo Esporte Clube supera o São Gonçalo Futebol Clube. Posso dizer o placar? Pode dizer, Guilherme. 6-0 o São Gonçalo Esporte Clube em cima do São Gonçalo Futebol Clube. Uma goleada aí para já abrir com chave de ouro. Abrir o serviço e o São Gonçalo que hoje estreou um uniforme novo. Uniforme, a princípio, sem um patrocinador master. Ano passado tinha a Faculdade Universo e também uma empresa de refrigerantes. Nesse ano eu não sei o que aconteceu, mas daqui a pouquinho, por volta de 8h15, o Gabriel Farias, o editor do blog Futebol Gonçalense, trará todas as informações sobre o clássico regional que abriu a terceira divisão aqui do futebol do Rio. Mando um beijo também para a Elaine Cifone. Muito obrigado pela sua participação, por sua audiência, por estar sintonizada no programa de hoje. Obrigado! Vamos então dar início à programação, aos comentários com Fórmula 1. O Rodrigo, boa noite, Rodrigo, nosso operador de áudio. Solta a vinheta e é com você, Fórmula 1. É Fórmula 1. Tá rolando. Mas não tem nada a ver com o que eu ia falar aqui. Com você, Guilherme. As fotos aqui das modelos que abrilhantaram aqui o Grande Prêmio da Espanha são moças ótimas, em brincadeira. Mas voltando ao que realmente interessa, né, além das mulheres espanholas, espanholas. São espanholas. Creio que sejam todas espanholas, eu acho, né? Bom, então, como a gente pôde ver aí nesse final de semana, no dia de hoje, né? Mais especificamente, Fernando Alonso saiu-se aí, vencedor do Grande Prêmio da Espanha, conseguiu vencer aí sua corrida em casa. Muito bacana ver a Ferrari novamente aí no topo. E eu não digo só isso por conta do Fernando Alonso, não. A gente tem que destacar também a corrida do Felipe Massa, que depois de receber uma punição, né, tomou uma punição aí de 3 posições, de 6 caiu para 9 e fez uma corrida de recuperação assim muito boa, fantástica mesmo, e conseguiu alcançar aí o 3º lugar. Vamos lembrar também que o Kimi Raikkonen foi aí o homem de gelo, né? Foi o 2º colocado. E a prova foi bem tranquila, sem muita confusão. E que acho que caiu a escrita, né, Thiago? Não sei se você vai concordar comigo de que essa história de quem era primeiro e 2º colocado ganhava a corrida em 80%, aí 90% dos casos, já que todo esse avanço aí da Fórmula 1, essas questões de aerodinâmica, asa móvel e tudo mais, eu acho que favoreceram com que essa lenda talvez comece a cair por terra daqui para frente. Em especial no circuito de hoje, que dizem que é um circuito que não tem muitos pontos de ultrapassagem, e hoje se mostrou uma teoria completamente equivocada, porque mais teve foram ultrapassagens. Sim. E uma corrida bastante movimentada, que há muito tempo não havia lá em Barcelona, já que é um circuito mais, como eu posso dizer, não é nem tão travado, mas previsível, né, Thiago? Previsível. Ele também, porque o circuito não é nem aquela coisa travada assim como
como Mônaco, entre tantos outros circuitos aí que são realmente difíceis de você ver aquele show de ultrapassagens. Por isso que esse talvez seja até o lado bom dessa questão tecnológica que muita gente critica e tudo mais. Eu acho que deu um pouquinho de emoção para a corrida de hoje, Renato. Pois é, e o que aconteceu no treino classificatório foi um excelente desempenho da Mercedes. O Nico Rosberg e o Lewis Hamilton abriram a largada, mas acabou que eles não conseguiram obter êxito. Porque acontece que a Mercedes está sendo um carro muito bom nos treinos livres, nos treinos classificatórios, mas é um carro que não tem acerto para corrida. A longo prazo ele é um carro que a Mercedes tem um carro que desgasta muito, um carro que a aerodinâmica do carro é o que se trata. Eu acho que são vários detalhes aí. A gente não está falando só de uma. Hoje Fórmula 1 não é só uma asa, envolve toda uma série de fatores. Pode ser aerodinâmica? Pode ser um acerto de carro lá entre os mecânicos e piloto, pode ser também. Né? Eu acho que o acerto também é o que conta mais, né? Deixar o carro ali perfeito, 100%, é uma tarefa bem complicada. Eu acho que talvez seja nesse ponto que a Mercedes tem pecado, não tem conseguido encontrar aí o acerto perfeito. Outro exemplo disso, de um carro que está decaindo assim, isso em todos os setores, vamos colocar, não é só na corrida, é a McLaren, que está com um carro péssimo. Os pilotos, o Pérez e o Button, não estão conseguindo aproveitar muito, embora o Button tenha feito uma corrida hoje muito boa, começado muito mal e depois recuperado aí as posições, mas a McLaren também não vem vindo bem. E a gente fica sempre nesses altos e baixos, né? Quem você acha que vai estar bem acaba estando mal e vice-versa. Isso aí, o Rodrigo está ali preparado, já engatilhado. A escuderia, que eu quero saber o desempenho dela na corrida de hoje. Calma aí. A nossa vinhetinha que você preparou para a Fórmula 1. Eu tenho que pesquisar aqui. A Toro Rosso. Exatamente. Acho que eu passei uma rasteira no Guilherme. Não, mas aí isso aqui é mole pra gente. Não foi um desempenho muito satisfatório, né? Tirando porque o Jean-Henrique Vergne, também da Toro Rosso, sofreu um acidente na volta de número 52, e o seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, conseguiu completar aí, chegando em 10º lugar. Muito bem, Guilherme. E qual a perspectiva agora desse campeonato? Eu acho que já tem algo definido sobre os pilotos que brigarão pelo título. A seu ver, surge um grande favorito para a conquista? Olha, eu acho que é muito difícil ainda na minha opinião, né? É muito difícil de dizer ainda. Eu posso até passar aqui rapidamente quem são pelo menos os 5 primeiros aqui na classificação geral de pilotos, que é o Vettel em primeiro, obviamente, com 89 pontos, e o Kimi Raikkonen colado apenas com 4 pontos a menos, com 85. Em terceiro lugar vem o Fernando Alonso. O Lewis Hamilton da Mercedes tem um desempenho um pouco melhor que o companheiro Nico Rosberg da Mercedes, com 50 pontos, e o Felipe Massa da Ferrari aí com seus 45 pontos apenas. Vamos lembrar o pessoal que daqui a 2 semanas vamos ter aí o Grande Prêmio de Mônaco, uma das provas mais, digamos assim, das mais glamourosas, das mais conhecidas, das mais famosas. E vamos aguardar aí o desempenho das equipes para ver o que pode acontecer e o que a gente pode esperar desse Grande Prêmio. Pois é, Guilherme. Mais algum noticiário, mais alguma informação sobre o Fórmula 1? Se pintar alguma coisa aqui, eu interrompo rapidamente. Eu só sei fazer isso, interromper. Então agora vamos tirar a vinhetinha de Fórmula 1 e já passaremos para a seleção brasileira. Tem convocação, Copa das Confederações se aproximando, e Thiago Cruz traz as novidades sobre Luiz Felipe Scolari e a família Filipão versão 2013 e 2014. É isso aí, Zé. Na próxima terça-feira o Filipão vai fazer a convocação para a Copa das Confederações, e ao que parece deve ser uma convocação sem surpresas, e atualmente não tem muito espaço para grandes surpresas na seleção. O Filipão é um treinador, aquela palavrinha que você usou falando de Fórmula 1, é um treinador previsível. Ele não vai fazer trazer nenhum jogador que não vem sendo convocado. Então é possível que
eu aqui meio que adiante aqui as peças que são convocadas. Pro gol, por exemplo, O Júlio César pode ser o... vai ser o titular, ele até já confirmou numa entrevista ao Léo. Eu acho isso, sinceramente, lamentável, mas tudo bem. E os outros goleiros devem ser Cavalieri e Jefferson, com uma chance do Diego Alves, quem sabe, pegar uma dessas duas vagas. Mas o goleiro não deve fugir disso. Na zaga, é certo Davi Luiz e Thiago Silva, ele também já confirmou. Então, Pra mim, uma boa zaga. uma boa zaga. Nas outras duas vagas, eu acho que é quase certo que vai o Dante, bom zagueiro do Bayern Bom de zagueiro Munique. também. E tem uma última vaga aí, numa disputa entre Hever e Dedé. Como a fase do Hever hoje é bem superior, eu acredito que... Tinha pensado no Xandão de São Paulo. Não, esse deve ir o Hever para completar aí a zaga. Lateral direita é uma carência muito grande no Brasil. Então o Daniel Alves é o nome certo, também já confirmado pelo Parreira numa entrevista hoje. E eu acho que deve ir o Jean do Fluminense como um coringa, um jogador que possa jogar tanto no meio campo quanto na lateral. Então deve ir o Jean. Lateral esquerdo, Marcelo também, jogador praticamente certo. E o seu reserva está uma Mas o engraçado é que a gente não tem ouvido falar muito do nome do Marcelo, né? Em questão no que diz respeito à seleção brasileira. É porque ele teve uma contusão no Real Madrid, aí ele não está sendo muito aproveitado lá no time lá da Espanha, tanto que está sendo banco do jogador bem razoável, Fábio Coentrão. Então, O Marcelo, Fábio Coentrão tem jogado mais no Real Madrid do que o Marcelo. então o Marcelo não tem sido muito falado, mas na seleção ele é titular absoluto. Enfim, uma disputa aí pela segunda vaga entre o Felipe Luiz, jogador do Atlético Madrid, que tem feito bons jogos lá na Espanha, e o Adriano, lateral do Barcelona. Só que o Adriano, quando foi convocado pelo Felipão, atuou muito mal contra a Inglaterra. Então eu diria que o Felipe Luiz tem uma chance um pouquinho maior. E eu acho que ali bem abaixo da lista, com uma chance bem remota, o André Santos. Ali no meio campo, diga, Zé. Não, pode falar, pode falar. No meu campo, eu acredito que deva ir o Fernando, do Grêmio, o Paulinho, do Corinthians, que hoje fez uma grande partida. Partidaça. Eu acho que E os nomes como o Oscar, será que ele vai chamar? vai. No setor mais à frente a gente vai falar desses nomes. Volante, Fernando, Paulinho, eu acho que o Ramires também vai. Bom nome também. Aí eu tenho dúvida quem possa ser o último volante, se vai ser o Hernanes, se ele pode de repente surpreender e levar o Ralf, porque é um jogador de mais marcação, De porte, né? que o Filipão gosta. Então deve ser isso mesmo. Mas eu, desculpa te cortar, mas eu acho que o Filipão, não sei se você vai concordar comigo, ele tá meio que renovando, ressuscitando esses jogadores que já foram convocados em edições bem anteriores. Isso antes da era Mano Menezes, que eu estou ouvindo dizer. Como o caso aí do Júlio César, que já é tido como titular, como pode ser o Hernanes, que pode vir, né? Isso eu acho curioso, eu acho muito difícil que ele abra assim muitas exceções, como no caso do Ralf, por exemplo. Mas o Ralf já foi convocado pelo Filipão nas últimas duas convocações. É um jogador que não está com um nome assim. Não é um nome tão forte como o de Hernanes, Mas pode ser convocado. que já foi peça usada por Filipão há muitos e muitos anos. Ele gosta desse tipo de jogador, de um volante mais marcação. E agora passando para o meio de campo, o Oscar é o nome certo. Eu acho que nessa disputa entre Kaká e Ronaldinho, o Ronaldinho definitivamente ganhou a vaga. Embora na seleção ele ainda não tenha feito uma boa atuação com o Felipão, eu acho que pelo que ele tem feito no Atlético Mineiro, o Ronaldinho vai ficar com essa vaga. E ali no meio de campo, uma última vaga, quem possa ser? Talvez o Jadson do São Paulo, que também já foi convocado. Bernard seria uma zebra, Thiago? Seria uma zebra. Seria uma convocação até justa, mas acho que seria uma zebra porque ele não foi convocado ainda. Seria a primeira convocação dele com o Felipão, já por uma competição oficial. Então eu acho que seria uma surpresa, mas é um nome possível. Eu não descartaria, porque O menino Jô não tem a menor possibilidade. eu acho pouco provável. O Jô já tem idade também, né? Não é tão velho não, mas eu acho que tem jogadores à frente dele. Eu acho que nesse momento o Jô não deve ser Eu tô convocado. olhando uma manchete aqui, Thiago, que diz que Cuca não vê Atlético Mineiro como base da seleção e sugere Tardelli. Diego Tardelli a Felipão, olha só que coisa. Durante essa semana, muitos jornalistas fizeram essa intenção de colocar o Atlético como base da seleção, já que o Atlético está jogando tão bem. Eu acho que tem alguns jogadores do Atlético que realmente têm
tem boas possibilidades, tem jogado muito bem. O Hever, o Marcos Rocha, o Ronaldinho, o Bernardo. Então, eu acho que o Atlético pode realmente... O Hever é o nome certo. É o nome certo, com certeza. Ele, o Ronaldinho, talvez até o Bernardo possa entrar nessa aí. O Atlético realmente tem uma base muito forte. E passando por ataque, o Neymar, obviamente, nome certo. Fred também, nome certo. Sim. Agora recuperado de contusão. O próprio Parreira já declarou que o Fred é um nome já sacramentado. Eu acho que o Hulk também é um jogador que ganhou bastante pontos no jogo contra a Rússia, que ele entrou bem. Então fica não sei aonde, cara. Sinceramente, o Hulk pra mim não dá. Ele é um bom jogador. Pra mim não dá. Ele pode ser um jogador útil na seleção porque tem uma característica diferente. Acho que é um jogador que pode... Ele joga muito bem em uma outra posição, banco de reservas. Mas é um jogador que, dependendo... Pode até ser usado numa hora ou outra, como uma peça mesmo de elenco, mas eu não vejo ele como referência. Não, titular... Não consigo, não dá. Obviamente não. O Lucas, do PSG, também nome praticamente certo. Aí sobra aí uma última vaga para o ataque, que está sendo disputada entre Leandro Damião e Alexandre Pato. Será que ele vai ser chamado? Pato. O problema é que ele não está sendo titular nem no Corinthians. Porque é arriscado para o Corinthians, né? Dar uma sequência de jogos para ele enquanto titular, acaba tendo uma lesão, e a gente sabe como é Pato com lesões, né? Fica quase 2 meses, 3 meses, 6, 1 ano parado, né? Fica muito tempo parado e ele perde muito rendimento por conta das lesões. Então, quem sabe, de repente, ele possa chamar o Osvaldo do São Paulo. É Osvaldo? Osvaldo! Que também foi convocado algumas vezes e tem atuado realmente muito bem. Então, eu acho que a seleção... Eu acho que entre o Osvaldo e o Bernard, eu preferi o Bernard. Mas o Filipão vai levar o Osvaldo. Ou talvez não os dois. Porque, pelo que a gente está falando aqui, tem poucas dúvidas. Eu diria que tem uma disputa ali na zaga, na lateral esquerda, uma no gol, uma no meio de campo e uma no ataque. E eu acho que é complicado nesse momento grandes surpresas. Eu acho que não vai fugir muito disso do que eu tentei esquematizar aqui. Deve ser essa seleção mais ou menos. E vamos ver se o Filipão, com algum tempo para treinar, com alguns amistosos aí para fazer, vai enfrentar a Inglaterra no Maracanã, na reabertura oficial do estádio do Maracanã, se vai conseguir dar um padrão de jogo para a seleção estar preparada para a Copa das Confederações, porque pelos últimos jogos a gente já viu que a seleção está bem atrás dos seus adversários. O Filipão, agora tendo um tempinho para treinar, tem que começar a dar uma cara um pouquinho mais qualificada a essa seleção. Pois é, Thiago, aproveitando o tema seleção brasileira, eu acho interessante a gente falar também sobre o Maracanã, que vai receber o amistoso entre Brasil e Inglaterra no próximo dia 2 de junho. Eu pude passar perto do Maracanã na última semana. Os arredores, a situação ainda está bastante complicada por conta daquele Não, cano. nem só. Eles ainda estão cuidando dos arremates, mas ainda falta muita coisa. Eu fiquei até espantado com essa situação e conversei com um dos responsáveis pela obra, um dos ajudantes daquela reforma, e ele me falou que é difícil, bastante difícil, que consiga arrematar tudo agora no mês de maio. A previsão é de entrega no dia 27 de maio, já do estádio todo pronto, mas que ele achava pouquíssimo provável. E um outro dado bastante relevante é que no jogo teste, o primeiro evento teste acontecido no Maracanã, a gente viu muita gente que não participou daquela reforma. Tinham até cambistas agindo na venda de convites para participar. E eu perguntei, e aí, você trouxe... O cambista que são os próprios operários. Pois eu não sei. E eu perguntei, você pode participar? Olha só, eu ganhei apenas um ingresso, então não pude trazer meus familiares. Quem trabalhou na reforma dentro do estádio ganhou 3 convites. E o cara que estava trabalhando também na reforma do estádio, a meu ver, sendo que nos arremates externos do estádio, ganhou um convite apenas. Então não poderia levar um familiar dele, teria que ir sozinho. O que eu achei uma grande injustiça a título de curiosidade aqui para os nossos ouvintes. Pois é, mas aí tem operário lá que ganha mal, talvez, e depois vai querer vender o ingresso dele, por uma quantia X para poder dar uma força para a família, cara.
Com certeza, Assim, não estou falando que é o certo que tem que fazer não, mas... Eu estou entendendo o seu posicionamento, embora eu descarte qualquer prática desse tipo, Sim. mas entendo o que você está querendo colocar. Um grande abraço para o Alex Lima, que está ligadinho no programa Aliança Esportiva. Disse que quer participar conosco, Alex. Você está mais do que convidado para fazer uma visita. Um vídeo de 3 minutos e explicando É brincadeira do Guilherme. Por que você quer participar disso? Você está mais do que convidado, é só comparecer aqui na Rádio Aliança, a gente conversa nos bastidores e eu posso explicar como chegar até aqui. E também um abraço para o filho dele, o goleiro Daniel Patrick, do Sub-15 do Botafogo. Ele disse que ele está chegando agora de Porto Feliz, São Paulo, após ficar em terceiro colocado na Copa Nike. Parabéns aos atletas do Botafogo, em especial ao goleiro Daniel Patrick, do Sub-15 do Botafogo. Se é goleiro, tomara que realmente passe aí pelo processo aí do Flávio Tênis, né, preparador de goleiros do Botafogo, que está preparando aí uma nova safra. A gente vê isso do todo, né, mas de goleiros principalmente, a gente espera que venham aí bons valores para defender o nosso gol, né? É verdade. Bacana essa participação e interação dos nossos ouvintes. Eu acho que isso é fundamental, né, galera? Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Vamos para o nosso apoio logo após esse break. Tem Gabriel Farias com notícias do futebol gonçalense. Hoje teve estreia da terceirona. São Gonçalo Futebol Clube enfrentou São Gonçalo Esporte Clube. Os detalhes dessa partida você acompanha aqui no programa Aliança Esportiva, depois do intervalo, com Gabriel Farias, o editor do blog futebolgonçalense.com. Vale a pena você conferir esse blog, hein? Não saia daí. Vamos lá. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Estamos de volta com a Aliança Esportiva, passando aqui os resultados dos campeonatos estaduais que tiveram algumas decisões já nesse domingo. O Coritiba já se sagrou campeão paranaense por 3-1. Deixa eu por 3-1 o Atlético Paranaense, com grande atuação do Alex. Isso aí, 3-10, tetracampeão Curitiba. Primeiro título paranaense dele, do campeonato estadual dele. Ele que ficou muito tempo lá, né? Ficou muito tempo fora do Brasil, né? Jogou muito. Fora do Brasil não. Ficou muito tempo fora do Curitiba porque ele teve também passagens pelo Cruzeiro, pelo Flamengo, se não me engano. Flamengo, né? Palmeiras, Fenerbahçe. Ele ficou anos no Fenerbahçe da Turquia. Então, realmente, ficou muito tempo aí fora do Brasil. Conseguiu aí conquistar esse título do campeonato estadual. Com o quê? 37 anos de idade que ele tem? Não, acho que menos, 36, 34, 35. Não, acho que é mais. Mais? Eu acho que é mais, mas enfim. Vamos repassando os resultados aqui. Tivemos hoje também Corinthians 2, Santos 1, valendo o primeiro jogo, né? A sapecada que o Vitória deu no Bahia por 7-3, também partida de ida. Vejamos também o Campeonato Capixaba, olha aí. Desportiva Ferroviária 1, e sumiu o resultado aqui. E Aracruz 1, partida de ida. No Catarinense, Criciúma 2, Chapecoense 0. Lá no Nordeste, né? Campeonato Cearense, Ceará 3, Fortaleza 1, mas no caso esse aqui é semifinal. Tivemos também na semifinal Icasa 4, Guarani de Sobral 1 e Atlético Goianiense 0, Goiás 0, isso também pela partida de final, partida de ida. Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro pelo placar de 3-0. O Santa Cruz venceu o Sport por 2-0 e se sagrou campeão pernambucano. A gente já falou aqui, Curitiba 3, Atlético Paranaense 1. E eu acho que foi só isso, né? Só isso. Pelos principais estaduais foram esses. Alguns outros menos relevantes ainda estão tendo sua fase decisiva e a gente fala na semana que vem. Muito bem, Thiago. Falando em resultados, é hora de entrar no ar com Gabriel Farias, do blog futebolgonçalense.com. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Zé Renato. Muito boa noite
a todos os presentes e todos os ouvintes da Rádio Aliança. Enfim, começou hoje a Série C do Campeonato Carioca, com esse clássico gonçalense aí, São Gonçalo Futebol Clube e São Gonçalo Esporte Clube, que foi realizado lá em Rio Bonito. E o estádio com portas fechadas, né? Parece que a federação não autorizou a entrada do torcedor, né, Gabriel? Exatamente. O São Gonçalo Futebol Clube, que vem utilizando o Carlos Gonçalves como seu local para mandar os jogos, não conseguiu os laudos técnicos que liberassem, né, o local para receber torcida, né, para que fosse comercializado ingresso. Com isso, portões fechados no primeiro clássico gonçalense do ano. Pois é, e uma bela estreia para o São Gonçalo Esporte Clube. O que eu pude perceber aqui vendo o seu post, muito bom por sinal, você está fazendo uma cobertura fantástica do futebol aqui da região. Eu percebi que o São Gonçalo Esporte Clube não tem nenhum jogador tarimbado como no ano passado. E também que o uniforme não dispõe de um patrocínio master. Eu estou enganado, Gabriel? Exatamente. Sobre os reforços, o São Gonçalo Esporte Clube não trouxe nenhum jogador, digamos assim, famoso. Preferiu apostar em alguns jogadores que estiveram presentes na Série C do ano passado, naquela campanha que quase obteve o acesso, e mesclou com alguns jogadores do plantel de juniores, que conquistou o título da Série C Júnior no ano passado, em cima do Arraial do Cabo. Foi essa mescla, trouxe o treinador Felipe Conceição, que na época de jogador era conhecido como Felipe Tigrão, atuou no Botafogo e teve uma boa carreira, é o nome mais conhecido. No caso do treinador, montou esse elenco com peças jovens, de média de idade de 22, 21 anos, e complementou com um ou outro jogador mais velho, mas que não é famoso no cenário do futebol brasileiro. E pelo menos a princípio, nesse primeiro jogo, deu resultado. É verdade. E a respeito do patrocínio, não tem, né, Gabriel? Patrocínio, o São Gonçalo Esporte Clube vai estrear na próxima rodada, aqui no Clube Esportivo Mauá, quando vai receber o Futuro bem próximo de Nova Iguaçu. Por isso, hoje, ainda não conseguiu estrear na sua camisa de jogo os seus patrocinadores, né? Inclusive, vai estar a partir da semana que vem o site futerio.net e o nosso site futebolgonçalense.com vão estar figurando na camisa do São Gonçalo Esporte Clube. Bacana. Cara, que notícia fantástica, cara. Meus parabéns, viu, Gabriel? Agradeço aí as felicitações. Isso daí. E antes de você começar a falar da partida propriamente dita, o Jefferson Oliveira, um ouvinte que acompanha também o seu trabalho no blog, ele pergunta se esse placar elástico a favor do São Gonçalo Esporte Clube foi atípico ou realmente o São Gonçalo FC ficou muito aquém das expectativas do torcedor. Primeiramente agradecer a pergunta do Jefferson, que sempre acompanha nosso trabalho desde o início, mandar um grande abraço para ele. Na verdade, o São Gonçalo Esporte Clube foi bem superior, sim, do início ao fim. Porém, o placar é um pouquinho mentiroso, né? Já que no nosso scout podemos analisar que o São Gonçalo Esporte Clube chegou com perigo a gol de 8 a 9 vezes, né? E 6 vezes conseguiu colocar a bola para dentro, ou seja, não foi aquela supremacia, mas a equipe foi muito eficaz. Foi efetiva, né? Exatamente. Exatamente. Foram poucos, não foram tantos lances, não foi aquele massacre, né? O São Gonçalo Futebol Clube começou a partida muito desligado e acabou pagando caro, né? Sofrendo um gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Isso desestabilizou um pouco a equipe, mas ela conseguiu acertar. O segundo gol foi acontecer já quase no final da primeira etapa. Aí no segundo tempo, sim, que veio o desastre total para a equipe da casa, que entrou completamente desatenta e sofreu 3 gols em incríveis 5 minutos. Então o São Gonçalo Esporte Clube, aos 5 minutos do segundo tempo, já vencia a partida por 5 a 0 e completamente tranquilo em campo, né? Entendi. E uma estreia com o pé direito, eu acho bastante importante para as pretensões do São Gonçalo, que busca o acesso, e você conversou nessa semana com o presidente Rafael. E está bastante esperançoso para essa temporada, né, Gabriel? A gente viu o Rafael muito animado, não só o Rafael, mas também o Reginaldo Assad, o Sérgio, que são os responsáveis pelo futebol da equipe, né, departamento de futebol. O que a gente vê são dirigentes que aprenderam com os erros cometidos no ano passado, né? A equipe apostou em alguns medalhões, trouxe alguns jogadores renomados, foi talvez a sensação do campeonato, mas viu o acesso bater na trave. Esse ano veio com um planejamento, um orçamento mais pé no chão, e parece que com essa mentalidade diferente, está muito perto de alcançar esse objetivo. Claro que foi só uma estreia, mas analisando a Série C como um todo e o investimento das outras equipes, o São Gonçalo Esporte Clube mais uma vez entra como favorito, e acredito que esse ano, aprendendo com os erros da temporada passada, com certeza o acesso está mais perto. É isso aí. O Adriano Martins, que está ligadinho no nosso programa, inclusive
gostaria de saber as informações sobre o futebol da região. Ele pergunta sobre os resultados dos jogos do Bela Vista e o Itaboraí. Você tem informações, Gabriel? Temos sim. O Bela Vista estreou jogando em casa. A equipe vem utilizando as dependências do Esporte Clube Maricá, na cidade de Maricá, e foi derrotado por WO para a equipe do União Central. Eita! O Bela Vista não conseguiu trazer a ambulância para o campo de jogo, e com isso o árbitro esperou os 30 minutos regulamentares, que dizem no regulamento. Porém, com a não chegada da equipe de enfermeiros, o Bela Vista acabou sendo punido com a derrota por WO, ou seja, já começa aí negativamente essa Série C. É uma pena, né, cara? Exatamente. E vem com um bom trabalho esse ano, um projeto diferente, o futebol na mão de outras pessoas. Tinha tudo para fazer uma boa estreia, né, jogando no estádio onde vem treinando, contra o União Central, mas infelizmente começa mal. Já o Itaboraí Profute começou muito bem, visitou o Teresópolis lá no estádio Antônio Salvatone, na cidade de Teresópolis, e conseguiu a vitória pelo placar de 1-0. Sai bem aí no grupo B, lidera junto com a equipe do Queimados. Muito bom, Gabriel. Agradeço a sua participação e deixem aberto para que você faça o convite aos ouvintes da Rádio Aliança para que visitem o seu blog. Para o pessoal ligado, os ouvintes aí, é só acessar o www.futebolgonçalense.com. Todas as notícias do São Gonçalo Esporte Clube, São Gonçalo Futebol Clube, Bela Vista, Itaboraí Profute, as equipes também amadoras da região, enfim, tudo que contenha futebol e São Gonçalo, nós estamos lá. Enfim, foi mais uma vez um prazer participar e esperamos voltar mais vezes aí. Certamente na semana que vem estaremos reunidos lá no Clube Esportivo Mauá, na cobertura do jogo entre São Gonçalo e futuro bem próximo, se você for realizar a cobertura desse jogo também, Gabriel. Com certeza, nos veremos lá, com certeza. Um abração para você, uma excelente semana e muito obrigado pela participação, Gabriel. Um abraço, boa noite a todos. Valeu, um abração. Isso aí, excelente participação do Gabriel. Acho importante trazer informações do futebol gonçalense aqui para o nosso noticiário. E é hora e vez de falar do Vasco da Gama. Solta o hino do Vascão. Vasco da Gama. É com você, Thiago. É isso aí, Zé. O Vasco que ontem realizou um amistoso, né? Já que o Vasco eliminado do Carioca, a Copa do Brasil, o Vasco só entra nas fases mais avançadas, e essa equipe precisa se preparar, né? Precisa manter o ritmo de jogo, e o Paulo Autuori conhecia ali as suas peças, já que ele tem pouco tempo no comando, então o Vasco vai realizando alguns amistosos contra o Tupi nesse sábado, semana que vem pega o Figueirense, tentando mudar o time para o Vasco entrar no Campeonato Brasileiro minimamente competitivo, né? Já que o Vasco deixou uma péssima impressão durante o campeonato estadual. Ontem o Paulo Autuori tentou colocar alguns jogadores novos aí para testar novas tendências ali na equipe do Vasco. A gente pode colocar aí o atacante Edmilson, que foi contratado do futebol japonês, tentando mostrar ali o seu potencial. Um novo jogador aí colocado pelo Paulo Autuori, indicação deste treinador. Então é uma nova peça aí para o Vasco. Então o Vasco vai tentando aí pensar novos jogadores. O Alisson também estreou com a camisa vascaína. Quem? O Alisson. Nossa que veio do Cruzeiro. E melhor do que não há ninguém melhor para falar sobre o Vasco do que Alexandre Werneck, que já está na linha para falar um pouquinho sobre esse amistoso e como ele está vendo o Vasco para o restante da temporada. Boa noite, Werneck. Werneck, Boa noite, amigos de mesa. Pedir só para você aumentar um pouquinho o volume da sua voz, Werneck, ou para o Rodrigo ali aumentar o retorno do Werneck. Melhorou? Melhorou substancialmente. Isso aí, boa noite então, amigos de mesa, amigos ouvintes. Ontem o Vasco fez um amistoso aí contra o Tupi. Não pode, o fraco time do Tupi, então não pode levar muito a sério esse tipo de treino para o campeonato que vem aí, que é o Campeonato Brasileiro, que é difícil. Mas foi uma boa impressão, o time mostrou mais determinação, uma boa movimentação no ataque, destaque do Tenório, que acabou fazendo 2 gols, o Edmilson mostrou oportunidade no gol que teve oportunidade, e o Alisson, que é um garoto que veio, que não tinha oportunidade, mas é uma promessa aí do Cruzeiro, mostrando boa movimentação, acabou perdendo um pênalti, mas em todo deu para ver que o Paulo Autuori está conseguindo dar uma cara para esse time. Ele que
sempre vem falando que o Vasco realmente precisa de reforços, mas não adianta trazer reforços com a casa desarrumada, então ele está tentando arrumar a casa para trazer os reforços, mas deu uma boa impressão. O Vasco agora tem mais uma semana de treino aí e no próximo sábado tem um amistoso já marcado também contra o Figueirense. Esse sim pode ser um pouco mais difícil do que o fraco time do Tupi. Werneck, desses novos jogadores que foram colocados ontem pela Autuori, qual mais te chamou a atenção nesse amistoso? O garoto Alisson mostrou muita, apesar da pouca experiência, mostrou muita habilidade, boa movimentação. Eu acho que tendo um pouquinho de calma, pode ser alguém que possa surgir aí no futebol. Alexandre, o ouvinte Jean Rosa, ele pergunta como nós, críticos do futebol, avaliamos esse amistoso. Eu acho que você já respondeu a pergunta dele, mas acredito também que enquanto torcedor do Vasco você tenha algo a falar. Não foi de se empolgar, né, Alexandre? Não é para se empolgar, até como eu estava falando, é um começo. A equipe do Tupi é muito fraca, vai estar sendo preparada para disputar a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, então não é para a gente criar assim muita expectativa com essa goleada. Foi bom para ver que o Paulo Autuori está começando a dar a cara dele ao time, de muita marcação na saída de bola, jogadores rápidos. Ele montou um esquema ofensivo com o Éder Luiz, o Thiaguinho e o garoto Tenório no ataque. Garoto, né? A gente tem Garoto que Tenório, Werneck. Werneck? Oi? O garoto Tenório? Não, começando agora. Vai fazer sua estreia esse ano pelo Vasco. Ano passado não podemos nem contar. Entendi. O Tenório fez 2 gols, eu li a crônica do jogo em um diário esportivo e eu até ri, porque eles falaram, não, o Éder Luiz fez uma partida lembrando os bons tempos de Vasco da Gama, o Elcinho foi fenomenal pela lateral direita, entre tantos outros jogadores do Vasco da temporada passada que foram mal e agora foram elogiados na partida contra o todo-poderoso Tupi. É isso aí. Um pouco exagero da crítica esportiva aqui do Rio, né, Alexandre? Para vender jornal, né? A gente sempre está acostumado já com algumas imprensas dessas esportivas que se a equipe vai bem, se faz um jogo bem, mesmo que a outra equipe seja fraca, eles botam lá em cima para vender jornal. Dos nomes que você citou aí, o Elcinho eu acho que ainda pode, com muita calma ali, tendo um time arrumado. Eu gostei muito da frase do Paulo Autuori, que ele estava falando o seguinte: o Vasco hoje vai em busca de reforços que chegam para jogar, porque para ser uma esperança, uma tentativa que dê certo, é melhor ficar com os jogadores da base. Então, porque senão acaba queimando, como é o caso do Elcinho, o próprio Marlone, John Clay, que são jogadores que na base foram bem, mas pelo aspecto que o time está hoje, o momento que o Vasco está vivendo, podem acabar sendo queimando, como foi a geração do Moraes. O Werneck, antes que o Zé Renato tem uma pergunta para fazer. Pode falar. Não, eu estou lendo uma notícia aqui que diz que o René Simões está desconversando esse assunto sobre o patrocínio da Nissan. Você acha que pode estar melando essa situação aí ou não? Eu acho que não, acho que é mais preservar mesmo, já que alguns casos que vieram à imprensa, como até o caso do Daniel Paulista não, o zagueiro do Bahia, Gabriel Paulista, que veio à tona, outro anjo, como o zagueiro também da Ponte Preta, do Ceará, que estava para vir, e aí por causa do vazamento na imprensa acabou prejudicando. Então é mais uma forma de preservar mesmo o contrato, e Paulo Autuori quer que a diretoria ali, ele conversou, a gente agenda em silêncio para causar aquele impacto. Senão muito fica anunciando, quando sai na imprensa já perdeu a graça, não tem mais aquele impacto. Alexandre, e agora 2 perguntas. A primeira, o Carlos Alberto não pôde jogar contra o Tupi, foi um amistoso com súmula registrada. É engraçado, né? Devido a ser pego no exame de antidoping, se não me engano, a mesma substância do Deco, possivelmente a mesma, acho que eles compraram na mesma farmácia, então
ele está 30 dias aí suspenso, preventivamente, e aí ele não pôde participar do amistoso. E a gente não tem ciência da procedência dessa medicação. Talvez tenha sido a mesma substância, mas desconhecemos. Você está falando, vamos averiguar para poder estar repassando isso aos nossos ouvintes. Uma outra questão, até em tom de brincadeira, o Edmilson, muito amigo do Rafael Marques, atuaram juntos lá no Japão. Ele falou que desejaria estrear, mas o Rafael Marques disse, olha... o período de adaptação é complicado, nós sabemos que para o Rafael Marques realmente foi bem complicado. Rafael Ele falou, Marques olha, diga, né? Você pode encontrar um pouco de dificuldade e resistência, o futebol aqui é mais corrido, lá no Japão é um pouco diferente. Enfim, Edmilson já estreou bem marcando gol, ao contrário do amigo Rafael Marques, né, Alexandre? Isso aí, mas não senti empolgação com o Edmilson, hein, velho? Porque pra mim foi um jogador que não veio pra ser titular absoluto, veio pra compor elenco. O Vasco realmente carece de um bom centroavante, não pode botar as fichas nem no Edmilson, nem no Tenório, um time que já teve Edmundo, Romário, vários outros, o próprio presidente, vários ótimos atacantes, não pode se contentar com... A gente já vem sofrendo aí com Alexandros, com Éder Luiz da vida, então a gente espera que venha reforço. É o que esperamos. E também, para a gente finalizar sua participação do Vasco, passar já para o Botafogo, e o programa, o projeto Os 100 Mil. Tá indo aí de vento e popa, mais uma tentativa aí de jogada de marketing para levantar aí os investimentos para o Vasco, buscar de novo o apoio da torcida do Vasco, como foi com Nosso Sentimento Não Pode Parar, o Vasco é Meu. Eles estão tentando aí novamente levantar o número de capital de sócios para ver se consegue sair um pouco do buraco. Muito boa essa iniciativa. Werneck, muito obrigado por sua participação. Esperamos contar com sua presença ao vivo aqui na próxima semana. Isso, e só para finalizar aí, duas novidades que podem aparecer no Vasco, que estão em negociação. Uma, já está conversando, apesar de ser difícil, o Elton ser repatriado aí, o goleiro que está no Porto. O Carlos Germano e o Acácio estão doidos para que ele venha. Porque aí é um bom goleiro, experiente, tem identificação com a torcida, seria uma ótima contratação. E um que pode aparecer aí é o Pablo Aimar, apesar da idade, mas pode ser um bom reforço aí para o meio campo do Vasco. Tá certo, Werneck, a gente agradece aí mais uma vez a sua participação. Um abraço a todos e uma boa semana para os amigos ouvintes. Falou, a gente se vê semana que vem. Um abraço. Valeu. Então vamos continuando com o nosso Aliança Esportivo enquanto temos tempo. Vamos falar aí do Flamengo. Solta o hino do Flamengo aí. O Flamengo que essa semana anunciou 5 reforços, né? Não, reforços entre aspas, né? O único reforço é o Marcelo Moreno. Os outros 4 são contratações. A gente só pode ter certeza que serão realmente bons reforços quando realmente vestirem a camisa do Flamengo. O Guilherme vai confirmar aí o... Enquanto eu vejo aqui, que tá difícil, a gente tem nomes bem desconhecidos, né? O Marcelo Moreno Bruninho, Val, exatamente. Val é um que eu não conheço. Diogo Silva. São jogadores que se destacaram no Campeonato Paulista. Pode dar certo? Logicamente que pode. A dupla de volantes que tanto faz sucesso no Corinthians hoje, Paulinho e Ralf, se destacaram no Campeonato Paulista. O próprio Hernani. O Hernani foi no Mojimirim artilheiro e se destacou lá. Mas também tem muito jogador que passa por time pequeno, se destaca e quando vai para um clube grande realmente sente o peso da camisa. Confirmados aqui que estão chegando na Gávea são o zagueiro Roger Carvalho, que está vindo do Bolonha. Mas o Roger só vem em junho. Tá, mas já tá fechado, né? A gente já tá só aqui... que jogou com o Jorginho no Figueirense e fez um bom campeonato brasileiro. A gente tá só aqui confirmando os jogadores que concretizaram realmente. A gente já falou do Roger Carvalho, tem o que o Zé Renato acabou de falar agora, que é o meio-campo do Mojimirim Val, o Marcelo Moreno, como todo mundo já sabe. Falta assinar aí o atacante Bruninho, que vem do Atlético de Sorocaba, pode ser mais uma contratação. O Paulinho, o atacante do 15 de Piracicaba, e o Diego Silva, meio-campo também do 15 de Piracicaba. O único reforço aí realmente é o Marcelo Moreno, que é um jogador que, embora estivesse em baixa no Grêmio, sem ter muitas oportunidades,
É um jogador que é titular da seleção boliviana, o que não é muita coisa, né? Mas ele já fez boas temporadas no Cruzeiro. Não é muita coisa. Ser titular da Bolívia não é muita coisa, né? Mas ele já fez boas temporadas no Grêmio, no Cruzeiro, no Shakhtar Donetsk, quando ele estava lá, fez uma temporada razoável. É um jogador que pode realmente ajudar muito o Flamengo. Eu acho que ele deve ser titular. O Hernani pode perder essa vaga aí a médio prazo. É um jogador que realmente é um bom reforço. Os demais, o Roger Carvalho também é um jogador que pode realmente ajudar o Flamengo. É um jogador que fez um bom campeonato no Figueirense. Os outros três, eu até vi alguns jogos, principalmente do Val, do Mojimirim, que realmente fez um ótimo campeonato, é bom jogador. Val Marchiori? É Val? É Val! Mas só dá pra... Esse tipo de jogador vindo de clubes pequenos, a gente não pode botar a mão no fogo e dizer que é realmente um bom reforço. Só quando ele vestir a camisa, a gente vai saber se ele vai sentir o peso, né? Então, esses três eu deixo aí de sobreaviso. É melhor esperar quando eles vestirem a camisa do Flamengo. Mas o Flamengo vai tentando aos poucos reformar o seu elenco, trazer alguns jogadores para tentar fazer um bom campeonato brasileiro. E agora tá com dinheiro em caixa, né? Dinheiro em caixa, né? Entendeu? Gostei dessa. Você não pegou, né? Zizal sabe ler já, hein? Sabe ler. Gostei daquele vídeo, cara. Achei engraçado. Tem informação, hein? Então. Flamengo pode tentar Como é que é, Rodrigo? Muito bem. Bacana. Flamengo, segundo o site Globoesporte.com e também enfatizado pelo ouvinte Adriano Martins, pode tentar a contratação do defensor Rio Ferdinand. Não, pois é, o contrato dele que piada expira é isso, gente? Agora em junho. Então pode ser que ele acerte, ventila-se sobre a possibilidade de contratar. Está dizendo aqui, foi um jornal inglês que ventilou essa Eu possibilidade. não vejo como tanta dificuldade, ele já Mas é um o The defensor Sun de que falou isso. 34 The Sun anos. adora soltar umas 34 anos. O Sidorf veio pro Botafogo. Eu acho que com patrocínio da Caixa e uma engenharia financeira, não sei. Como é que é, Rodrigo? Estão deixando a gente sonhar. É verdade, deixando a galera sonhar. Então pode ser que, se montar uma engenharia financeira, o defensor consiga desembarcar aqui no Rio de Janeiro. Pois é, mas aí que tá. Como é que vai ser essa questão do patrocínio desse dinheiro em caixa, a piadinha que o Thiago fez? Será que realmente vão pegar esse montante, vão sanar dívidas, ou vão pegar esse montante e investir na contratação de um novo jogador? Você tá igual uma barata tonta, tá difícil, cara. Eu, sinceramente, não sei. Fica muito ventilado assim, sem mais nem menos. Chega a ser cômico. O que acontece? O Flamengo, eu acho que já conseguiu as certidões negativas, então, em termos de penhoras, não mais aconteceria. Conta agora dispõe de um patrocínio muito bom da Caixa e parece que tem gente tentando brecar esse patrocínio da Caixa Econômica, enfim, em virtude de ser um dinheiro público. Tem um patrocínio da Adidas, acho que o maior patrocínio de fornecedor esportivo do Brasil. Então o Flamengo vai ter um aporte financeiro para trazer alguém de peso. E por que não sonhar com o defensor? Possa ter ser suspeito para falar, até porque o Fluminense veste Adidas, não é isso? Então acredita que ganha um bom dinheiro em cima disso. Não, o Flamengo até pode estar realmente recebendo um aporte financeiro muito bom agora da Caixa. Mas eu acho que esse nome do Rio Ferdinand é tão aleatório assim. Exatamente. Você falou a palavra certa. Ele veio muito do nada. Qual que é o sentido do Flamengo tentar ser o Ferdinand? Se o Flamengo tem dinheiro para trazer o Ferdinand, seria melhor ele ir na Europa tentar buscar um jogador realmente que tem um peso para decidir. Porque o Ferdinand é um zagueiro bom. Comum. Não, é um bom zagueiro, mas já está em uma linha descendente na carreira. 34 anos já, ele já não vem tendo boas atuações. É um jogador caro. Se for para trazer um jogador caro da Europa, vai tentar buscar o Kaká, por exemplo. Que é um rumor dentro do Flamengo. Então, eu acho que é um nome assim meio aleatório, eu não acredito muito, mas eu acho que o Flamengo, isso demonstra que o Flamengo realmente está buscando reforços, tentando qualificar o seu elenco. O Flamengo realmente tem tudo para montar um elenco mais forte para não correr riscos, né? A torcida, depois do estadual, teve uma certa preocupação, mas aos poucos a diretoria vai colocando a casa em ordem, vai tendo mais dinheiro em caixa e pode realmente formar um elenco mais qualificado para tentar fazer um bom campeonato brasileiro.
Lembrando que o Flamengo nessa quarta-feira vai jogar contra o Campinense, o segundo jogo o jogo de volta, né, na Copa do Brasil. O Flamengo venceu lá na Paraíba por 2-1. O segundo jogo vai ser aonde? É provável que seja no Raulino de Oliveira. No Raulino? Ou talvez jogo em Juiz de do Fora. que? Da Copa do Brasil? Do Flamengo contra o Campinense. Eu tava lendo notícia que o Flamengo ia mandar fora do estado. Talvez Pode em ser Juiz de entre Fora. esses dois, né? Também acho. O Juiz de Fora também é um lugar que está sendo preterido aqui para os Tem clubes do esses Rio. dois, eu sei que já acontece agora na próxima Próxima quarta-feira. quarta-feira. O Flamengo até queria jogar no Maracanã, mas foi vetado Tá muito pelo complicado, governo. aquela cratera que abriu por Não, já lá. foi vetado, não vai ter jogo antes do amistoso entre Brasil e Inglaterra. Pode todos os clubes tirarem o cavalinho da chuva. Tire o seu cavalinho da chuva, fala aí, Silvio. Pô, essa frase é grande, cara. Mas tenta, acho que... Tira o cavalinho da chuva. E agora, em termos Foi do de Rafa. contratação, Marcelo Moreno, sim, foi um jogador de porte muito bom, centroavante, eu acho que é brigador. E a diretoria fez uma tática que eu achei bastante interessante. Colocou o Marcelo Moreno e o Hernani como companheiros de quarto nas concentrações. Parece que os dois estão se dando bem. Pois é, será que o Hernani vai amargar a reserva para o Marcelo Moreno? Eu acho que é questão de tempo. Mas você acha que é amargar a reserva? Será que os dois não podem jogar junto? Pouco provável, são dois provável. jogadores de área, de pouca mobilidade. Eu acho que vão disputar vaga. Eu acho que para dar uma moral pro Hernani, né? Foi artilheiro do Carioca. Vamos manter ele como titular, mas como eu falei, a médio e longo prazo o Moreno ganha essa vaga e vai ser titular. Eu acho que o Moreno vem pro Flamengo para ser titular. Até Pra porque ser reserva, ele não vem. até porque deve receber um salário alto e o Flamengo não. Essa Tem que justificar o salário. Essa nova diretoria não tem um perfil de estar esbanjando dinheiro para ter um jogador ali largado no banco. Mas eu acho que a princípio, para dar uma moral, né, pro Hernani, ele deve ser mantido ali como titular. Mas a tendência é o Moreno, uma vez que tem a oportunidade, consiga ganhar essa vaga de titular. É isso aí, vamos para o nosso apoio. E o Retornaremos daqui a pouquinho com mais de Aliança Esportiva e as notícias de Fluminense e Botafogo. Esta é a ZYM 907. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estamos de volta ao programa Aliança Esportiva, 20 horas e 34 minutos. É hora e vez de falar do Botafogo. O campeão carioca. Campeão carioca Respeita, de hein? 2013. Aumenta o hino do fogão pra galera curtir. Pode deixar tocar o hino todo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Então, o Botafogo, que semana passada se sagrou campeão carioca, como falamos no início, não tivemos programa, então vamos falar sobre o jogo, sobre a conquista, né, do programa de hoje. O Botafogo que fez uma campanha impecável, o título mais Irrepreensível. Irrepreensível. O Botafogo teve alguns deslizes ali na Taça Guanabara, um jogo contra o Boa Vista que levou um sufoquinho ali, o Rezende no primeiro turno, mas eu diria que a partir do jogo contra o Flamengo, na semifinal da Taça GB, O Botafogo se achou. se achou e arrancou e não perdeu mais. Se eu não me engano, foram, deixa eu fazer a conta, 7, 9, 11 vitórias seguidas no Campeonato Carioca. E passou por todo mundo, pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Flamengo. E só teve uma derrota no primeiro turno pro Flamengo. Foi pro Flamengo 1-0. Em um jogo, eu diria, até mentiroso. Poderia ter sido empate aquele jogo. Uma vitória merecida. O Botafogo realmente foi o time que mais levou a sério o campeonato. E não só levar a sério, né? Também foi o que mais jogou, né? Eu diria que Vasco e Flamengo levaram a sério, mas não tiveram capacidade de brigar pelo título. Na 7 e o curioso, como a gente só vai reiterar aqui o que foi dito durante todo aquele tempo, todo o período da Taça Rio, né? 7 jogos, 7 vitórias, 100% de aproveitamento, 20 gols, gols pró e apenas 3 sofridos. Na fase de grupo. Na fase de grupos da Taça Rio. E nas semifinais, 5 no Rezende, mais 1 no Fluminense. Botafogo realmente uma campanha impecável. Na próxima segunda-feira, de hoje a 8 dias,
vai ter a festa de premiação, os jogadores recebendo a taça. Que vão receber a taça mesmo, né? É a premiação na seleção. A seleção do Carioca, com certeza, deve ser uma base quase completa do Botafogo. E aí deve ser uma disputa entre Sidorf e Lodeiro para saber quem foi o craque da competição. São os dois jogadores que estão aí na briga. Mas eu acho que pelo nome, o Sidorf deve ficar com a vaga. Talvez, deve né? ser o eleito. Embora o Lodeiro também tenha feito um campeonato excepcional. O Lodeiro concedeu uma entrevista ao Diário do Lance e disse que espera ser eleito o craque da competição. Talvez ele tenha jogado até um pouquinho a mais do que o Sidorf. Mas eu acho que o Sidorf foi o nome. O Sidorf, em certos momentos, O ele Sidorf foi mais nome. O Lodeiro jogou mais. Exatamente, jogou mais. Ele mostrou muito mais raça, disposição, né? Aquela gana, aquela garra, aquela vontade de jogar. E eu não tô falando que o Sidorf jogou mal ou não quis jogar, bem. Não. Jogou bem e fez o dele, mas só que o dele é bem mais... um estilo mais comedido, um estilo mais comandante dentro de campo. Eu diria que o Sidorf levou o campeonato nas costas. Em que sentido? Um campeonato que não teve público, não teve estádio na capital, não teve grandes jogos. O Sidorf foi a atração. Atração como? Quando deu drible a la Garrincha, quando foi expulso. Então ele foi o nome. Foi o nome. Ele foi o cara que levou, que chamou a atenção do campeonato. Eu diria que se não tivesse Sidorf, o campeonato teria sido ainda menos atrativo. Então o Sidorf, com justiça, vai receber esse prêmio e o Jefferson, como capitão, vai levantar a taça de campeonato estadual. O Botafogo consegue esse título importante. Consagração de Rafael Marques, que foi muito criticado. Eu nunca critiquei ele aqui, hein? Mas eu falei, eu acho que eu falei... Eu nunca chamei ele de Amincade. Não, nunca. Eu sempre achei ele ótimo jogador, confiando aí na aposta do nosso professor Oswaldo San. É Oswaldo? Oswaldo. E que eu quase que falei aqui no... Não sei se eu cheguei a falar ou se eu pensei em falar aqui no programa. Agora, sinceramente, eu não lembro. Que eu falei ou pensei em falar o seguinte... Imagina se o Rafael Marques faz o gol do campeonato do título do Botafogo. Imagina. Eu pensei isso, cara. Eu pensei ou falei, sinceramente eu não sei. Eu não lembro. Mas eu cheguei a falar aqui, se não me engano, que é muito a cara do Botafogo ou ser campeão com o gol do Rafael Marques, ou perder o título levando o gol do Raine. Exatamente. É muito a cara do Botafogo acontecer uma dessas duas coisas. Felizmente para o Botafogo, campeão com o Rafael Marques, superando a desconfiança. E superando a desconfiança, as vaias. Foi uma... E eu acho que superando até vou dizer assim, entre aspas, né? O próprio time, porque ele já estava também desacreditado com parte da diretoria, né? Sim, o Maurício Assunção também fez um meia-culpa. Revelou de que não estava tão satisfeito. Ele até fez um meia-culpa após o título, que o Rafael Marques calou a boca de muita gente, inclusive dele. Então, o Rafael Marques realmente deu a volta por cima. Não quer dizer que seja um jogador excepcional, que tem que ser titular absoluto, mas mostrou que é um jogador que pode estar no elenco. É um jogador que tem utilidade. Ele contra o Fluminense... Porque ele começou a jogar no lugar que ele entende, consegue render melhor. Isso. Ele como atacante isolado, não tem caguete nenhum. Isso. Ele mais recuado, fazendo ali um pouquinho da articulação junto com os meias, conseguiu ali mostrar o seu potencial. Exatamente, mostrar o potencial. E contra o Fluminense ele fez um gol, quase fez outro. Não, ele fez um mal anulado. Sim. E ainda quase fez outro num toque do Sidorf que ele chutou por cima. Exatamente. Fez uma boa atuação. Um jogador que realmente deu a volta por cima, mereceu essa situação. E eu critico torcedores que meio que torcem contra o cara. Acho sacanagem. Se você é torcedor do clube, ficar torcendo contra o jogador porque você não gosta. Eu acho realmente que não tá muito. Eu acho que você não pode não simpatizar com o cara, mas eu vou ter que estar torcendo por ele porque ele tá com a camisa do seu time. Exatamente. Então, eu acho que o Rafael Marques deu a volta por cima, mereceu a consagração. Eu acho que há quem diga que o Sidorf talvez tenha até perdido o pênalti para que o Rafael Marques saísse como o herói. Mas ele não ia acertar. Mas eu não sei, quer ser forçação de barra. É forçação de barra, logicamente. Mas eu acho que são coisas meio que do destino, né? Que se o Sidorf faz o gol, os holofotes iam ficar pro Sidorf. O Sidorf fez o gol do título. Mas ficou pro Rafael Marques essa marca mas histórica. Os holofotes ficaram realmente divididos. Entre o Lodeiro, que fez uma... Eu ainda vou dizer outros nomes aqui, como por exemplo o nome do Gabriel,
que fez um campeonato carioca incrível. Incrível. Jogou muito bem o Gabriel durante todo o campeonato carioca. E sobre a volta por cima do Botafogo após o jogo contra o Flamengo, foi por causa da entrada de 3 jogadores. O Gabriel no meio de campo, o Júlio César, que assumiu a vaga com a saída do Márcio Azevedo. E que vem sendo bom lateral. Bom lateral, bem vem melhor que o Márcio comprometendo. Azevedo, que deixava muitos espaços. Sim. E a entrada do Dória na zaga, porque o Antônio Carlos que vinha sendo titular. Então essas mudanças modificaram o panorama da equipe e o Botafogo se tornou um time sólido para garantir esse título. E a gente espera que possa manter essa regularidade ao longo da temporada. A gente vê algumas notícias aí durante a semana de que tem clubes do exterior interessados em alguns jogadores. Felipe Gabriel, o nome Felipe dele. Gabriel, Dória, Gabriel, falou-se em Vitinho, em Lodeiro. E o Botafogo passa por problemas financeiros gravíssimos com o fechamento do Engenhão. O Botafogo estava devendo salários até pouco tempo, ainda está devendo um mês, se eu não me engano, e está com problemas financeiros. Pode ter que vender algum jogador. A gente espera que não aconteça um desmanche. Se for sair, saia um, no máximo. Até porque não tem por que fazer um desmanche. O elenco já está praticamente bem formado. E a gente vale a gente frisar aqui o fato de que o Botafogo precisa de um jogador de área, de um centroavante de origem. Que isso ainda é uma lacuna no elenco do Botafogo. Sim, então a gente espera que possam vir reforços para qualificar o elenco, pincelar ali um ou outro jogador. O Botafogo, embora muita gente meio que torça um pouquinho ali os olhos, mas o Botafogo tem um elenco legal ali para disputar o Brasileiro. Uma ou outra peça são necessárias. E se for sair jogador, saia só um, só para fazer caixa. Nada de fazer um grande desmanche. O Botafogo passa por problemas sérios financeiros, mas no máximo um ali, talvez, algum ali. Acho que o Dória talvez seja o mais inevitável, realmente. É um jogador que já estava para sair em janeiro, acabou não saindo porque foi mal na seleção, sub-20. Então sai no máximo um e manter. O Jadson já está para sair, só falta assinar, né? Na também. época fez exames médicos na Itália, deu tudo ok. Acho que já tem um aval do time para poder assinar. Né? Então realmente é bem isso que o Thiago falou mesmo. Não tem por que haver um desmanche, porque o elenco já está praticamente todo formado. É óbvio que peças que são ótimas. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que é uma boa ideia de vir mais peças, principalmente no centroavante de origem, mas que do jeito que está o elenco, na minha opinião, está bem satisfatório. Tá bem, dá para brigar ali lá em cima no Brasileiro. É claro que tem alguns times mais fortes, né? Principalmente o Atlético Mineiro, o Corinthians, mas dá para brigar, dá para fazer uma boa figura, fazer um brasileiro que dê para brigar lá em cima. Para finalizar, após o título, teve uma festa bem legal lá em General Severiano, a torcida compareceu em peso, uma festa bem legal, cantando o nome dos jogadores, os jogadores mostraram a taça, Sidorf cantou lá. Cantou um reggae, né? One Love, One... Mas isso é reggae? Acho que é. Mas depois eu vou ver aqui, do Bob Marley. Ah, então tá. Mas foi bem legal. Então, o Botafogo campeão carioca com justiça. E a gente agora espera a sequência da temporada. O Botafogo agora, daqui a 2 quartas-feiras, pega o CRB no segundo jogo pela segunda fase da Copa do Brasil. O Botafogo a gente espera força máxima. Pelo amor de Deus. Com né? certeza. Não tem motivo para fazer o contrário, porque o jogo do Botafogo agora vai ficar quase 15 dias sem partidas. Então, força máxima, já que no jogo de ida foram todos reservas lá para Alagoas, conseguiu um empate em 0-0. É um placar meio perigoso, porque qualquer empate aqui é do CRB. O Botafogo tem capacidade para vir aqui e fazer uma boa partida, conseguir uma boa atuação e se classificar para a próxima fase. E a Copa do Brasil, que aos poucos vai funilando, né? Depois da próxima fase, o Botafogo deve pegar o Figueirense, muito provavelmente. Aí, chegando nas oitavas, aí entre os clubes da Libertadores. Isso não é boa lembrança contra o Figueirense. É realmente complicado. O Figueirense não traz boas lembranças. Mas se não for a Ana Paula de Oliveira, que não vai ser mesmo, bandeirando, né? Aí é um perigo a menos. Mas tem que ver nem isso se aí. for apitando aquele. No caso da Copa do Ricardo Brasil. Marques, A Copa do Brasil pausa e só volta no meio do ano, não é isso? Depois da terceira fase. vai ter uma pausa longa Só aí. volta em agosto, setembro, né? Acho um pouquinho antes.
com times Até porque a Libertadores tem que estar encerrada para que a Copa do Brasil exatamente. possa dar seguimento. Isso, exatamente. Então, eu acho que vai ter uma pausa até antes da terceira fase. Acho que na segunda fase já vai ter uma pausa, a terceira fase entra só depois. Aí passando a terceira fase, entra as oitavas, que eu acho que vai ser... Vou até verificar... Eu acho que esse ano vai ser muito legal a Copa do Brasil, porque vai ter muito clássico, muito jogo interessante. Muito jogo bacana. Muito jogo bacana com os times da Libertadores, porque campeonato de pontos corridos é legal, mas todo mundo fica meio carente daqueles mata-matas com o estádio cheio, com o jogo decisivo. E acho que a Copa do Brasil esse ano vai meio que suprir essa lacuna, e vai ser bem bacana isso aí. Então, Copa do Brasil é um caminho interessante para o Botafogo tentar uma vaga na Libertadores, mas eu acho que o Botafogo tem time para tentar ir além e quem sabe beliscar ali no Campeonato Brasileiro, uma boa colocação, tem um elenco forte, fez um bom Campeonato Carioca, campeão com todo o merecimento, mantendo esse elenco, com certeza deve brigar lá em cima. Isso aí, Thiago, a informação está correta. A Copa do Brasil, a terceira fase da competição acontece apenas em julho. As datas da terceira fase 3 de julho, 10 de julho, 17 de julho e 24 de julho. Essas são as datas da terceira fase da Copa do Brasil. Aí na terceira fase vão passar 10 times que vão se juntar aos 6 da Libertadores, 5 da Libertadores, mais o Vasco. O único que não participa é o São Paulo. O São Paulo que está na Sul-Americana. E os confrontos vão ser definidos através de sorteio. Então também é uma coisa diferente que não tem muito no Brasil. Ter toda aquela emoção que tem na Champions League, de tirar o papelzinho, Botafogo pega o Corinthians. É uma emoção diferente que aqui no Brasil a gente não está muito acostumado. É interessantíssimo. Fechou o fogão, Thiago? Fechado, parabéns ao Fogão, parabéns à equipe Fogo! comandada pelo Oswaldo Oliveira, que também nunca eu critiquei. Muito bem, muito bem. É o Vamos show então de mentira. ao Fluminense para fechar a noite de hoje. E o Fluminense Esse programa tá um show de que falsidade. avançou na Copa Libertadores da América, as quartas de final. Suando, hein? Uma partida bastante complicada. Eu assisti a transmissão Horrorosa. da Globo. E o Ivan Lins, que foi o convidado especial da TV Globo, disse uma coisa muito certa. E que você eu colocou concordo até no Facebook. plenamente. O jogo pode ser de contra qualquer adversário, mas a forma com que Abel arma o time faz todo o jogo se tornar difícil. E eu li uma crônica, eu acho que do Álvaro Oliveira Filho, eu vou até verificar isso nos diários passados que eu li, de que quando uma virtude se torna um defeito, quando esse espírito de tornar todos os jogos uma Difíceis, epopeia, um glamour especial pela garra, pela dedicação, se torna um problema. Porque uma partida contra o Emelec, com 2 adversários a menos, o Fluminense ganhar de forma suada e sofrida, eu acho um pouco complicado. Para mim foi desanimador a partida diante do Emelec. Posso estar sendo um cronista um pouco pessimista nesse sentido. Cronista? Que marra, hein? Vou até ir embora. Até um pouco pessimista nesse sentido, mas o time não vem jogando bem. O Wellington nem desde que retornou de lesão. Mas olha só, não o Fluminense não conseguiu joga repetir bem, suas não é de atuações. hoje não. O Fluminense joga bem é de muito tempo. Essa crítica da torcida não é nova. Ela já é antiga e recorrente. Ano passado, quando jogos, o Cavalieri foi o principal jogador em campo. Inúmeros jogos, então já é algo que vem se repetindo na trajetória do Fluminense e acho que precisa ser revisto para a continuidade da equipe na Copa Libertadores. Tem um Atlético Mineiro que está sobrando na competição, acho que só o fator Cuca pode tirar esse título do Atlético. É verdade, a gente falou aqui em off desse fator Cuca, né? Eu acho que apenas esse estigma de azarado pode acabar atrapalhando o Atlético Mineiro. O Fluminense não tem jogado um futebol de campeão, mas o sobrenatural de Almeida existe. O Fluminense dispõe de um atleta que não tem comentários para caracterizar, que é o Frederico Chaves, o Fred, já confirmado pelo Parreira na Copa das Confederações e também na Copa do Mundo. Então tudo pode acontecer, mas nesse momento eu colocaria o Atlético Mineiro como grande favorito, assim como o Corinthians, que pode ser eliminado de forma precoce. Perdeu para o Boca lá na Argentina e vai ter um jogo com muita catimba aqui na próxima quarta-feira.
Quem? Desculpa. Corinthians e Boca. Ah, sim. O Fluminense tá numa chave muito fácil, né? O Fluminense agora pegou o Emelec, que parecia que é um time de lutador de telequete, né? Os caras deve bater até na mãe. Desceram um sarrafo. Bater até na mãe, né, Silvio? Bateram até na senhora. Aí tem o Olímpia na próxima fase, que também não é um time lá muito forte. Olímpia ou Tigre, né? O Tigre, né? Tem um grande problema nisso daí. Se o Fluminense enfrentar o Olímpia, é ótimo. Joga a primeira partida em São Januário. Mas se enfrentar o Tigre, a segunda partida seria aqui no Rio de Janeiro. O Fluminense teve melhor desempenho que o Tigre na fase eliminatória. E o estádio São Januário estará cedido para treinamentos das seleções, em especial a seleção da Itália. Então não teria estádio para jogar. Não, eu acho que não é Porque tem um raio de 150 quilômetros. Volta Redonda não se encaixa nesse perfil. Do aeroporto mais próximo, entendeu? Então do aeroporto que a equipe do Tigre desembarcar, teria que ter um raio de 150 quilômetros no máximo. Treina em Xerém, pô. Daqui para Volta Redonda é um pouco maior que isso. Mas o time do Tigre é tão fraco, eu vi os jogos, não tem nada de Tigre, tá mais pra gatinho manhoso. É o que esse gatinho manhoso, é muito fraco o time do Tigre, o Fluminense deveria torcer realmente pra miau! Mas por mais que tenha esses problemas burocráticos aí de não ter São Januário, eu acho que o Fluminense deveria torcer pro Tigre, porque é muito limitado esse time. Eu vi os jogos dele contra o São Paulo e o Atlético Mineiro. E é muito fraquinho esse time argentino. E também é um time bem apelão, né? Porque ano passado levou um baile do São Paulo e resolveu abandonar o jogo no intervalo para não levar um sapeca iaiá. É verdade. E o Fluminense pega o vencedor de Olímpia e Tigre, como já mencionado. O Grêmio, que pode até ser eliminado pelo Independente Santa Fé. O Cuca, inclusive, colocou o Independente Santa Fé como um dos favoritos. Fez a segunda melhor campanha. Na coletiva dele. E até pegar o Grêmio era o único invicto. Né? Foi derrotado pelo Grêmio. E lá tem altitude, né? E o Real Garcilasso eliminou... É isso aí mesmo, né? Eliminou o Nacional do Uruguai nos pênaltis. Uma grande zebra. Bateu pênalti mal pra caramba Nacional, perdeu 2, isolado. Você pôde acompanhar a partida ou viu? Louco Abreu ia bater pênalti, mas não deu tempo porque os caras isolaram antes. Louco Abreu foi titular na partida. Não sei se foi titular, mas ele ia ficar com o último pênalti. Acho que ele deixa pro último pra ele bater de cavadinho e decidir. Mas não deu tempo pra ele, o Nacional acabou sendo eliminado. O Nacional vinha jogando futebol forte, né? Tem alguns bons jogadores lá, o Recoba, veterano. O Fluminense então tem grande chance de se avançar, chegar à decisão, porque pega times medianos. A outra chave que está muito perigosa, hein? Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, o Vélez, então essa Libertadores reserva grandes surpresas. Falando de Campeonato Carioca, Sub-20, o Fluminense decidiu a primeira partida contra o Flamengo, o Campeonato Estadual, e venceu por 3-0. O Fluminense que contou com alguns atletas do profissional, como o lateral direito Igor Julião, o Birubiru, o Eduardo, e deu certo. A equipe venceu por 3-0, 2 gols do Birubiru e 1 gol do Denilson. Fluminense 3, Flamengo 0, leva grande vantagem para a próxima partida. O Flamengo, que de atleta profissional, ainda com idade de júnior, conta apenas com o Tomás. O Tomás, que fez uma boa competição, e o Jorginho já até comentou sobre a possibilidade de utilizar. E agora vamos comentar rapidamente um caso delicado, conturbado no Fluminense, os dopings de Michael e Deco. O doping do Deco, até em virtude de uma substância presente numa medicação de farmácia manipulada. Foi um fármaco que deu o problema todo. Mas o pior caso, sem dúvida nenhuma, foi o do Michael, que constatou a presença de cocaína. O Deco segue treinando, fez uma participação num treinamento com a equipe de júnior. E para você ver o quanto ele estava abatido, errou diversos passes e pediu desculpas até para um atleta de júnior por ter tocado um passe meio metro errado. Então o Deco está bastante abatido, causou um certo mal-estar com a diretoria do Tricolor por ter utilizado os serviços de um advogado que não era do clube. Então isso gerou um certo mal-estar, mas já foi esclarecido pelo Rodrigo Caetano. O Michael, que utilizou cocaína, assumiu, disse que não precisava da contraprova, pois ele tinha feito uso da substância. E o Abel Braga, uma postura que, a meu ver, foi muito correta, não foi paternalista, ele não passou a mão na cabeça do Michael, mas tentou mostrar a realidade e disse que ele ganhou mais um pai e mais 30 irmãos. Bacana a atitude, que isso sirva de exemplo, que o Michael possa aprender que que futebol não recupere apenas um atleta, mas um cidadão. Eu acho que ele, enquanto homem, precisa crescer nesse sentido. Eu vi uma notícia aqui, antes desse caso de doping mesmo,
que o advogado do Fluminense, Mário Bittencourt, É Bittencourt? diz que o Flu visa recuperar Michael como ser humano. Você acha que você não achou essa constatação muito forte, não? Não, eu acho que está certo mesmo. Hoje em dia, muitos jovens atletas estão entregues ao submundo das drogas, então acho que isso precisa ser mudado, esse panorama. Não, essa tem que frase ser assim, modificado. recuperar Michael como ser humano, eu acho Não, isso. eu acho válido. Eu acho sim, sentido. válido, mas achei Hoje em forte, dia a gente entendeu? vê jovens com maconha, com cocaína, como se Crack. fosse uma balinha que eles consumissem em qualquer festinha. Porque maconha e cocaína não são balinhas. Não, sim, mas eu estou apenas Sacanagem. comparando. Então, encerramos o noticiário do Fluminense. Vamos ao favorito da galera. É favorito da galera. É favorito da galera, entendeu? É favorito da galera, entendeu? Muito bem, o seu favorito, Guilherme Rezende. É você mesmo. Então eu vou ter que pensar aqui num favorito da galera, meio complicado. Passa para mim que eu mato no Então, peito, sai o jogo. por favor, bola enfiada. Vai. Com uma semana de atraso, favorito da galera, Rafael Marques, gol do título e a volta por cima. Mas eu vou fazer uma menção a Sir Alex Ferguson, Que deu adeus ao Manchester Sir United. Alex Ferguson. Como é que é, Silvio? É Alex Ferguson? após 27 anos no comando do Manchester, hoje se despediu Formalmente, né? No estádio do Manchester, Não. Old Trafford. É, o Old Trafford. E uma festa muito legal, fez discurso, a torcida saudou ele muito, realmente. E é um negócio maneiro, né? Porque você é difícil você se manter no seu emprego, seja qualquer emprego, qualquer um, até como padeiro. Imagina como técnico, uma profissão que realmente recebe uma pressão muito grande. Mas lá talvez não, né? Lá talvez tenha a filosofia de se manter o trabalho e seguir em frente. Aqui o cara perdeu 3 jogos e é demitido. Não, mas o primeiro título dele foi após 6 anos. O primeiro título dele no Manchester. Então, justamente essa filosofia de sim. vamos lá. Mas não deixa de ser louvável. Sim, sem dúvida. O grande trabalho dele. Então essa menção aí o Ferguson, mas o favorito, Sir Alex Ferguson. mas o favorito da galera não pode deixar de ser o Rafael Marques. Muito bem, Thiago. Guilherme Rezende. Eu vou votar na dupla de gringos do Botafogo, que realmente fez um campeonato carioca assim excepcional. Sedorf e Lodeiro são meus favoritos. Muito bem, meu favorito vai lá pra Terra Baiana. Dinei, o menino Dinei, que hoje pede música e mais um pouco. 4 gols no clássico baiano. Vitória 7. Pede música e bônus track, né? Vitória 7, Bahia 3. Vitória deu um passo muito largo. Bahia não pra conseguiu vencer a conquistar Vitória na Nova Arena. Teve chuva de 3 cachirola jogos. hoje? Não sei, acho que a cachirola foi Cachirola, proibida. tremenda de uma babaquice, gente. R$30 uma cachirola. Isso é um absurdo. Lá na rua da Alfândega tem cachirola. Vamos procurar cachirola para presentear nossos ouvintes com kit de cachirola. E Papai Joel, acho que não dura muito lá não. Tá verdade. perigo, tá pela bola Foram 7. 3 jogos na Fonte Nova, 2-1 vitória, 5-1 vitória e 7-3 vitória. Só deu vitória. Só deu vitória. E perdeu essa semana na Copa do Brasil pro Naviraense, o Luverdense. Um Ence aí, O Bahia precisa vencer por 3 gols de diferença para conquistar a classificação na competição nacional. É hora do saco de batatas. Saco de batata. De novo, Saco de batata. Guilherme Rezende. Eu vou botar no jogo que eu vi hoje na equipe do Santos. Super valorizada aí. Poderia até esmiuçar esse voto. Vou votar no Neymar, que fez uma partida apagada, né? Fez uma partida horrorosa, não viu a cor da bola hoje. Thiago, Pensa. Tô pensando aqui. Então vai, Zé Renato. o meu saco de batatas vai para Joel Natalino Santana, que ao entrar na coletiva de imprensa após essa sonora goleada no Vitória, disse que não tem nada a declarar, que estava ali apenas por respeito aos profissionais da imprensa que aguardavam para a coletiva. Mas ele chegou logo falando, não respondeu nada e disse que não tinha nada a declarar, que era ir para casa, esfriar a cabeça e ver o que aconteceria depois. Palavra de Joel, meu saco de batatas vai para ele. Thiago. Eu não tô lembrando de nada irrelevante aqui. Vamos pensar o que pode ser. Ó, pensa muito não que a gente tá tendo os acréscimos já. Os acréscimos, então eu vou acompanhar.
muito bom. Então eu vou acompanhar o Guilherme aqui e vou voltar no Neymar também. Pela atuação bem discreta, apagada. Hoje, né? Um jogador do nível do Neymar não pode ficar tão escondido como ficou hoje. É isso aí. Suas considerações finais, Thiago. Aproveitar que você já está falando. Tá, um abraço a todos, uma ótima semana. E semana que vem a gente volta aqui para estar falando mais aí. Ainda sem jogo de time carioca, né? Porque o Botafogo acabou com a festa, né? O Botafogo. A Globo teve que passar Campeonato Paulista, você vê que fase, né? O Botafogo estragando com a festa. Fase, amigo. E só lembrar que os 3 cariocas foram vices do Botafogo. O Vasco, 3 vices. Da Taça Guanabara, o Fluminense da Taça Rio e o Flamengo no geral. Então, Botafogo campeão. Abraço, vices. Um abraço aos vices e semana que vem estaremos aqui para falar dos estaduais e da seleção, o que estiver rolando aí no esporte. Um abraço, valeu. Muito bem, Guilherme. Desejar aí mais uma vez, deixar meu beijo pelo dia de hoje, né? Pelo Dia das Mães, a todo mundo que tá, todas as mães que estão escutando aí o Aliança Esportiva, desejar aí um bom resto de domingo e um bom início de semana abençoado aí para todos vocês. Muito bem, Guilherme, muito obrigado pela participação dos amigos ouvintes. A participação de vocês é fundamental para a nossa existência. Continuem ligados em nossa fanpage Aliança Esportiva, no nosso Facebook, nosso blog, que a gente vai estar retomando as atividades nele em breve. E agradecer a participação do Rodrigo hoje, que foi bastante efetivo e eficiente no lançamento das vinhetas. Na participação esteve bastante antenado. Valeu, Rodrigo. A do Grilo estreou hoje, hein? A do Grilo estreou hoje. Ninguém nunca tinha usado. Ninguém nunca usou essa. Bacana. Olha que oportunidade aqui nunca faltou, né? É isso aí, galera. Estaremos reunidos semana que vem com mais de Aliança Esportiva. Boa noite, boa semana. Fiquem com Deus.